2, 3, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, eu sou instrutor de trânsito do litoral do Paraná. Estou aqui gravando essa videoaula para trazer uma informação importantíssima para os senhores, senhoras e senhoritas que estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação para o exame teórico. Para você ter ideia, apesar de você estar assistindo uma gravação, esse vídeo está sendo gravado ao vivo. Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite! Viu, a sala de aula está cheia. Estamos trabalhando no litoral do Paraná, em Paranaguá, no modelo híbrido. Pessoas presentes e pessoal em casa fazendo aula remota, através do tablet, notebook e celular. Uma videoaula de revisão bem rápida. O exercício número 1, possível de cair na prova dos senhores. Atenção. Em que ano foi sancionada a legislação no Brasil? Em que ano foi sancionado a legislação de trânsito no Brasil? Em que ano foi sancionado? 1997. Lembrando que no dia 23 de setembro de 1997 foi sancionado a legislação de trânsito no Brasil. Para você que está vendo esse vídeo agora, professor, eu preciso saber para minha prova de legislação em que ano foi sancionado a lei de trânsito no Brasil? Não, não preciso. Mas para você que quer ser policial rodoviário federal, policial rodoviário estadual, policial militar de trânsito e guarda municipal de trânsito, tem muitos assuntos que são abordados nesses concursos públicos. Exemplo, esse exercício. Em que ano foi sancionado a legislação de trânsito no Brasil? Dia 23 de setembro de 1997. Exercício número 2. Em que ano entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro no Brasil? Em que ano entrou em vigor a legislação de trânsito no Brasil? Em que ano entrou em vigor o CTB, Código de Trânsito Brasileiro? Resposta: dia 22 de janeiro de 1998. Exercício número 3. Qual é o número da legislação atual? Qual é o número da legislação atual? Resposta para você que está se preparando para ser policial federal, policial rodoviário estadual, guarda municipal ou polícia militar. Qual é o número da legislação atual? 9.503. Próxima questão. Quantos artigos tem no CTB, Código de Trânsito Brasileiro? Quantos artigos tem no Código de Trânsito Brasileiro? Resposta: 341. Exercício número 5? Número 5. Quantos capítulos tem no CTB? Quantos capítulos tem no CTB? Para você que deu entrada em processo de habilitação, não precisa saber quantos capítulos tem no CTB. Quem tem que saber? Eu, profissional de trânsito, meus companheiros de trabalho, né? Para quem é policial federal, policial rodoviário estadual, guarda municipal de trânsito, polícia militar de trânsito, tem que saber. Quantos capítulos tem no código? 20 capítulos. Próxima questão. Quais são os 3 órgãos no SNT, Sistema Nacional de Trânsito? Normativos, consultivos e coordenadores. Para você que está vendo esse vídeo agora, lembra dessa questão? Atenção para você que é inscrito no meu canal. Hashtag Prof. Ronald Scrimin no YouTube, muito obrigado. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, tem vários vídeos que vão ajudá-los a conquistar a aprovação na segunda etapa do processo de habilitação, a prova teórica. Ative o sininho para que cheguem novas notificações, novos vídeos. Deixe o like e compartilhe. Então, o exercício que nosso amigo leu, segundo o CTB, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, quais são os órgãos do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito? Normativos, consultivos e coordenadores. Resposta: CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Quais são os 3 órgãos do CTB? Normativos, consultivos e coordenadores? Resposta: CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. O que significa a sigla CETRAN? Conselho Estadual de Trânsito. O que significa a sigla CONTRAN?
Conselho Nacional de Trânsito. O que significa a sigla CONTRANDIF? Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Essa questão que eu vou falar agora, atenção para quem está aqui na sala de aula, atenção para você que está assistindo esse vídeo agora e para o pessoal que está em casa. Já caiu em prova de legislação qual é o órgão vinculado ao Conselho Nacional? Qual é o órgão do Sistema Nacional de Trânsito vinculado ao CONTRAN? Resposta: câmaras temáticas. Outra questão possível de cair na prova dos senhores: qual é o órgão responsável? Qual é o órgão do SNT responsável por estabelecer as câmaras temáticas? Pessoal, o que significa câmaras temáticas? Câmaras temáticas nada mais é que reuniões para debater temas relacionados ao trânsito. Agora, qual é o órgão com essa responsabilidade? Qual é o órgão com a responsabilidade de emitir notas para todos os departamentos de trânsito quando existe uma possível mudança no CTB? Quando o Conselho Nacional de Trânsito, prevê uma possível mudança, é esse órgão que tem a responsabilidade de estabelecer as câmaras temáticas. O que são câmaras temáticas? Reuniões temáticas. Temas vem de temáticas. Quais são os temas debatidos nessas reuniões? Trânsito. Eu gostaria de saber se vocês entenderam o que são câmaras temáticas. Todos entenderam? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Para você que está vendo esse vídeo, entendeu? Câmaras temáticas são reuniões para debater temas relacionados ao trânsito. Então, qual é o órgão com essa responsabilidade de estabelecer essas câmaras? CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Atenção, eu sei que eu não ditei para os senhores, mas também já caiu na prova de legislação. Quem nomeia, quem é que escolhe o presidente do Conselho Nacional? É o presidente da República. Quem é que coloca lá no Conselho Nacional para presidir, para ser presidente do Conselho Nacional de Trânsito? Quem é que escolhe? É o presidente da República. Nos estados, no Brasil, nós temos 27 estados. Aí tem uma questão que eu ditei para vocês, que vocês vão ler daqui a pouquinho. Quem é que escolhe o presidente do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito? É o governador. Nós temos 27 estados, então nós temos 27 CETRANs. O que significa a sigla CETRAN? Conselho Estadual de Trânsito. Então é o governador que escolhe o presidente do CETRAN. Próxima questão, alguém, por favor? Qual é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito? Normativo, consultivo e coordenador. Atenção, para você que está vendo esse vídeo, daqui a pouquinho eu vou dar um giro com a câmera do celular para vocês verem a quantidade de pessoas que estão em sala de aula. É lógico que eu vou pedir a permissão deles, do pessoal que está na sala de aula, se vocês permitem eu trabalhar com a imagem de vocês nas redes sociais. Eu vou pedir o joinha de vocês. Se na hora de eu fazer uma revisão com o vídeo e eu perceber que você, não quero não, professor que trabalha com a minha imagem, eu vou colocar um emoji em você, tá bom? Então, na hora que eu der uma girada com a câmera do celular, eu quero o joinha de vocês. Vocês permitem eu trabalhar? Vocês vão dizer se sim ou se não. Na hora de eu editar o vídeo, eu vou perceber se você permitiu ou não permitiu eu trabalhar com a tua imagem nas redes sociais. Então, a próxima questão que o nosso amigo leu: qual é o órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? Então, olha só, qual é o órgão máximo do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito? Vamos entender, pessoal. Em uma obra, as pessoas, os empresários, o dono da obra, eles contrataram alguém para tomar conta dessa obra. Vão montar um prédio de 100 andares. De 100 andares não, 100 andares. 7 andares. Como se chama o profissional responsável por essa obra? É engenheiro. Não é um engenheiro?
É o engenheiro que vai designar aonde vai o cimento, aonde vai o tijolo. É o engenheiro que vai designar aonde vai o ferro, aonde vai os funcionários, né? É o engenheiro. Se o prédio cair, quem vai responder por isso? Quem? É o engenheiro, se o prédio cair, né? Agora, trazendo para trânsito, qual é o órgão máximo normativo? Professor, eu estava lendo aqui, na hora de responder essas questões, eu não entendi essas palavras, normativo. Quem não entendeu? Normativo. O que significa essa palavra consultivo? Atenção, senhoras e senhores, não pode ter vergonha de perguntar, tá bom? O que significa essa palavra consultivo? Eu não entendi, professor. O que significa essa palavra coordenador? Teve um exercício aí que eu ditei. Quais são os 3 órgãos normativos, consultivos e coordenadores? Resposta: CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF. Professor, o que significa a palavra normativo? Significa um órgão que pode criar normas, leis, regras. Pro Brasil, qual é o órgão máximo normativo que pode criar leis para o trânsito de todo o Brasil? Qual é o órgão máximo do SNT consultivo que pode consultar todos os departamentos de trânsito do Brasil? Qual é o órgão máximo coordenador do SNT? Qual é o órgão máximo que pode coordenar todos os departamentos de trânsito do Brasil? Quem achou a resposta? Quem achou a resposta? Resposta? CONTRAN. Para você que está vendo esse vídeo agora e cair na tua prova, qual é o órgão máximo do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito normativo, consultivo e coordenador? CONTRAN. Já caiu na prova de legislação. Onde é a sede do CONTRAN? Onde localiza-se o Conselho Nacional? Eu vou dar uma dica. Toda sigla que nas entrelinhas você entende, toda sigla que tiver NA de nacional, a sede será em Brasília. Então, onde localiza-se o CONTRAN? Em Brasília. Ah, o CONTRAN tem a sigla NA de nacional? Tem. Então fica em Brasília a sede, tá bom? Quem é que escolhe o presidente do Conselho Nacional? O presidente da República, beleza? Então, o CONTRAN é o órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador. Próxima questão. Qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador estadual? Qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador máximo estadual? Pessoal, nós só falamos dos órgãos que criam leis, dos órgãos que consultam departamentos e dos órgãos que coordenam departamentos de trânsito. Amanhã, hoje não vai dar tempo, amanhã a gente vai falar dos órgãos executivos, dos órgãos que colocam a mão na massa. Agora estamos falando de órgãos que criam leis. Atenção, como o Conselho Nacional fica em Brasília, e de Brasília o Conselho Nacional não consegue tomar conta de todo o Brasil relacionado ao trânsito, então cada estado tem um CETRAN. Qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador estadual? CETRAN. Quer dizer então, pelo que eu entendi, professor, o CETRAN pode criar uma norma para o estado, sim ou não? Se ele é normativo, pode ou não? Pode. O CETRAN pode, o CETRAN, vocês acabaram de responder que o CETRAN é um órgão consultivo. O CETRAN pode consultar os departamentos de trânsito do estado? Pode, se ele é consultivo. Vocês acabaram de responder que o CETRAN é um órgão coordenador. O CETRAN pode coordenar os departamentos de trânsito do estado? Pode, porque ele é um conselho estadual coordenador. Uma regra prática, para vocês perceberem que o CETRAN é um órgão que pode criar leis para o estado. Vocês já ouviram falar que em São Paulo tem a regra do rodízio de automóveis? Ó, tem gente, você que está vendo esse vídeo não está vendo, mas tem uma comunicação visual, quando você pergunta, entenderam? E o pessoal responde que sim,
você entendeu o que o pessoal entendeu, né? Comunicação visual. Agora, quando a gente pergunta, entenderam, né? O pessoal faz assim, a comunicação visual. Eu entendo que eu não posso passar para o próximo assunto, eu tenho que continuar falando do mesmo assunto, não é verdade? Agora, o pessoal que está em casa fazendo aula remota com a câmera desligada, eu só vou entender se eles entenderam, se não entenderam, se eles falarem comigo, não é verdade? Através do chat ali ou pelo áudio. Mas eu deixei aqui para o pessoal em casa, né, para desligar o microfone, depois eles, se surgir alguma dúvida, eles vão perguntar. Então, o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, quem é que nomeia o presidente do CETRAN? Quem lembra? Governador. O CETRAN é estadual. Cada estado, 27 estados, tem o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Já caiu na prova de legislação onde é a sede do CETRAN? Nas capitais. Então quer dizer que o CETRAN no Paraná fica em Curitiba. O Conselho Estadual de São Paulo, voltando, né, aquela linha de raciocínio sobre a regra do rodízio em São Paulo. Uma ideia prática, né, uma coisa que aconteceu em São Paulo, a maior metrópole do Brasil. Nos horários de pico, quais são os horários de pico mundialmente falando? 8 horas da manhã, meio-dia, 14 horas e às 18 horas. No meu ponto de vista, São Paulo, horário de pico é toda hora. É uma cidade de 24 horas, é uma cidade que não para. Congestionamento, 3 horas da manhã em São Paulo tem congestionamento. Tem gente indo trabalhar 3 horas da manhã. Tem gente que sai meia-noite para trabalhar. Mas mundialmente falando, os horários de pico, 8 horas da manhã, 14 horas e às 18 horas. Meio-dia, 14 horas e às 18 horas. Uma norma criada pelo CETRAN de São Paulo. Em dias pares da semana, nos horários de pico, só pode transitar em São Paulo veículos com final da placa par. Quer dizer então, que 8 horas da manhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, horário de pico, segunda-feira, dia par, só pode veículos com final da placa par, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se numa segunda-feira, 8 horas da manhã, horário de pico, segunda-feira, dia par, tiver um veículo em circulação e o policial vê, ou as câmeras de segurança de São Paulo, perceber que é meio-dia, segunda-feira tem um veículo com final da placa par, ímpar, por exemplo, 1, 3, 5, 7, né? Número ímpar, vai chegar uma notificação na residência do proprietário desse veículo, com 4 pontos na carteira, é uma infração média, multa de R$130. Aí perguntaram para mim assim, professor, eu trabalho, né, eu vendo, né, moletom, vendo boné, e faço compras no Brás, em São Paulo. Eu sou de Paranaguá, minha carteira está licenciada, eu fiz aqui em Paranaguá, meu veículo é licenciado em Paranaguá, no Paraná. Se eu estiver em São Paulo, terça-feira, meio-dia, o final da placa par, eu sou notificado? Sim, essa regra é para todos que vão a São Paulo, não é só para quem mora lá. Então, né, um exemplo prático de que o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, sim, é um órgão que pode criar normas, é um órgão que pode consultar departamentos no estado, é um órgão coordenador. Qual foi o objetivo do CETRAN de São Paulo fazer essa lei? Não faz parte do Código de Trânsito Brasileiro a regra do rodízio. Essa é uma norma criada pelo CETRAN de São Paulo. Qual o objetivo? Diminuir o congestionamento e a poluição atmosférica. Esse foi o objetivo do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo. Então aí, né, um exemplo prático de que sim, o CETRAN é um órgão que pode criar normas. Entenderam, pessoal? Sim. Sim. Eita, o pessoal de casa ali também. Próxima questão. Qual é o órgão do SNT normativo, consultivo e coordenador com jurisdição em Brasília? Atenção, senhoras e senhores.
Qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito com jurisdição em Brasília? Resposta: CONTRANDIF. Pessoal, atenção, para você que não entendeu, eu vou explicar aqui, eu vou detalhar um negócio. No Brasil nós temos quantos estados? 27. Brasília é o que no Brasil? É um estado? Não. Brasília no Brasil é o que? A capital do Brasil. O CONTRANDIF e os CETRANS têm as mesmas atribuições, têm as mesmas funções. A pergunta foi a seguinte: qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador com jurisdição em Brasília? Qual é o órgão em Brasília que pode criar uma norma para Brasília? Qual é o órgão em Brasília que pode consultar todos os departamentos de Brasília? Qual é o órgão em Brasília que pode coordenar todos os departamentos de trânsito de Brasília? CONTRANDIF. Professor, por que para Brasília a nomenclatura não é CETRAN? Porque Brasília não é um estado. O que significa CETRAN? Conselho Estadual de Trânsito. E Brasília é o que no Brasil? A capital do Brasil. Então, qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador com jurisdição em Brasília? CONTRANDIF. Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Atenção para você que está vendo esse vídeo agora. É inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escrimin, muito obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para que cheguem novas notificações. Deixa o like e compartilhe. Agora eu vou dar um giro aqui com a câmera do celular, para você que está vendo esse vídeo agora ter uma ideia como está cheia a sala de aula. Primeiramente, o pessoal que está em casa lá, ó, fazendo aula através do tablet, notebook, através do celular. Aqui eu vou dar um giro pedindo a autorização. Posso trabalhar com a imagem? Dá um joinha aí. Posso trabalhar com a imagem? Dá um joinha aí. Posso trabalhar com a imagem dos senhores nas redes sociais? Isso, dá um joinha aí, dá um joinha aí, dá um joinha lá. Pedindo a autorização, dá um joinha ali, ó. Não? Não. Dá um joinha lá. Eita, um joinha lá, ganhamos o joinha. Para você que já finalizou, para você que já acabou a parte teórica, boa sorte na tua prova, estude. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal! Boa sorte, hein?